Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula podcast da disciplina de Filosofia, Política e Educação. Sou o professor Heitor Coelho, professor da disciplina. Aqui comigo estão o Diogo Bogé, que é o outro professor da disciplina. Tudo bem aí, Diogo? Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem, Heitor? Beleza. Larissa Agler, monitora da disciplina. Tudo bem aí, Larissa? Tudo bem, gente, boa noite. Denunciando de Tu- novo. Duas coisas. Primeiro, você denunciou a gravação noturna. Segundo, esse seu tudo bem, disse tanto. Tudo bem. É isso, né? Pelo menos, eu virei muitas vezes aquele sujeito chato que, quando pergunta se está tudo bem, eu falo, mais ou menos, né? Não consegue responder só por responder. Fala, dentro das circunstâncias, até que vai bem, né? Mas está complicado. Que, aliás, tem tudo a ver com o que a gente já vinha discutindo no último episódio, né? O que é o filósofo, que é esse sujeito que tem o hábito de ficar saindo do fluxo normal dos eventos cotidianos. Né? Então é isso. Já no tudo bem, tu já quer interromper o fluxo normal. Não, vamos pensar se nós estamos bem mesmo. Vira isso, assim. Porque realmente é preciso que se diga. Eu acho que não faz mal, pelo menos, dizer. Pelo contrário, acho que faz bem dizer que é complicado estar bem hoje em dia, porque nós estamos numa situação aterradora que o país está vivendo com a pandemia, com recorde após recorde de mortes e a tendência de piora. É complicado. A gente estava conversando antes de começar a gravação e é tudo muito deprimente. Mas vamos falar de coisas não alegres, aliás. Vamos falar de nazismo para alegrar um pouco, de totalitarismo e coisas alegres. Vamos deixar o dia de vocês mais Coisas feliz e leves. contente. Vamos falar de Holocausto. Ai, ai. A gente estava falando na última gravação, na última aula, nós falamos do conceito da Hannah Arendt de banalidade do mal. Começamos a falamos tantas coisas já. Demos o contexto, o julgamento do Eichmann em Jerusalém, que foi o que levou ela a tentar formular esse conceito para dar conta do que ela estava vendo. Né? Eis aqui diante de mim um sujeito que perpetrou atos monstruosos e que, no entanto, não é um monstro, não é um sádico, não é um sujeito particularmente cruel, não está lá feito um capeta gargalhando enquanto joga as pessoas no fosso de lava. Ou, no caso, joga no trem para a câmara de gás, né? Que era o que o Adolf Eichmann fazia. Não. É um sujeito normal, banal mesmo. Né? Um sujeito que medíocre, com ambições medíocres, que falava das coisas de um jeito supérfluo, superficial, melhor dizendo, né? Respondia a tudo por clichês, estava sempre muito preocupado com a sua própria carreira. É um burocrata, um cara tacanho que não gostava de ler, não prezava muito pela. Não só, que não é que não prezasse pela leitura, mas ele mesmo não tinha quase, né? Como diz a Hannah Arendt em algum momento, ele não leu nem o Mein Kampf, né? O livro do próprio Hitler. E que dizia que estava só fazendo o trabalho dele, né? Meu trabalho, eu dei o azar de nascer numa época em que o governo é nazista, totalitário, e aí eu sou obrigado a seguir uma lei que me levava a ser o responsável pela logística do transporte de judeus, num primeiro momento para fora das fronteiras alemãs, num segundo momento para dentro da Câmara de Gás e outros locais em que eles eram exterminados. Era um especialista de logística na burocracia da fábrica de matar gente do regime nazista. E aí a gente vê o que é essa superficialidade do que ela está falando. É um sujeito que não olha. Bom, todo mundo entende qual é a
figura, né? A imagem que isso evoca. Um sujeito que não olha para as coisas além da superfície, que não tenta ver os motivos, as causas das coisas, o sentido mais profundo, vamos usar aí a própria metáfora das coisas, que, portanto, não se questiona sobre as ordens que recebe e o porquê deveria ou não deveria segui-las, certo? Tem a ver com isso. E quanto à superfluidade, tem a ver com uma maneira de tratar as vidas, né? Me ajudem aí, vocês dois. A superfluidade. Uma coisa que me chama bastante atenção quando ela está fazendo a descrição, né, assim, do Eichmann e tentando dizer o que ela está vendo, né? Está vendo ali esse quadro estranhíssimo de um criminoso que colocou milhares de pessoas assim, nos trens que levavam para campos de extermínio, portanto, é o responsável direto por milhares de mortes. É um cara absolutamente comum, normal, assim, né? Um pai de família, um cara que tem um trabalho, um cidadão de bem, ou um bom cidadão, como ele diz, um cumpridor das ordens e das leis, ele insiste muito nisso, né? Eu cumpro as ordens, eu cumpro as leis, sou um cumpridor do meu dever, eu estava apenas seguindo ordens, mas uma coisa que chama muito a atenção dela é a pobreza de linguagem, né? Assim, a pobreza do uso da linguagem, uma comunicação pobre, superficial, assim, principalmente por meio de jargões, uma série de jargões, assim, frases feitas, sabe? Então parece que ele não tinha um desenvolvimento assim da linguagem, um aprofundamento da linguagem, uma capacidade mesmo de articular a linguagem para além do nível mais superficial, que é o da repetição de jargões. Né? Isso é uma característica muito comum do próprio movimento que ela está colocando aí em questão, né, que é um movimento de massa, de uma massa ligada a um líder, a uma bandeira e a certas ideias e ideais que ela vai, que são cristalizados numa determinada linguagem de jargões, que essa massa se resume, né, assim, se restringe a ficar repetindo, reproduzindo jargões, né, qualquer semelhança com a nossa realidade, não sei se é mera coincidência, mas assim, você vai tentar trocar uma ideia com alguém sobre política, grandes chances há, especialmente se ela estiver dentro da massa dos apoiadores de certas figuras ou bandeiras que a gente conhece bem, grandes chances há de que a conversa termine, se desenvolva, comece, se desenvolva e termine com um jargão, do tipo B17, vai para Cuba, meu partido é o Brasil, sabe? Esse tipo, isso é um jargão. O jargão ele não quer dizer nada, né? Assim, ele não quer dizer nada para além do jargão e ele protege contra o exercício do pensamento, como ela expõe muito bem ali, né? Assim, um jargão é tipo uma barreira, um escudo que faz com que você não tenha que fazer o exercício de pensar, no sentido de que você não precisa considerar o argumento do outro, ver se ele faz sentido, tentar você mesmo elaborar um argumento que faça sentido, tentar ver se ele tem a ver com as evidências da realidade que aparecem para você. Então, assim, é muito comum. Eu tenho um tio, por exemplo, sempre falo do meu tio, coitado, mas ele me bloqueou de todas as redes, eu não tenho mais nenhum contato com ele, mas eu aproveito toda a aula de Hannah Arendt, eu falo do meu tio. Porque, assim, sempre que eu tentava argumentar com ele, eu mandava textos, até de revistas e jornais que pudessem ter alguma coisa a ver com o posicionamento dele, tipo Revista Veja, Estado de São Paulo, Estadão, para tentar mostrar para ele que coisas que ele defendia, tipo ditadura militar foi maravilhoso, não teve corrupção, só matou pessoas que mereceram morrer, que eram vagabundos, coisas do tipo. Eu mandava textos, mandava imagens, mandava argumentos, e as respostas dele eram sempre no sentido de que eu sou ligado à universidade, portanto, eu sou formado na cartilha do PT, porque no imaginário dele, o que acontece na universidade é que te dão uma cartilha de um partido político e você estuda ela e pronto, não se estuda Hannah Arendt, não se estuda o primeiro texto do Byung-Chul Han que a gente colocou, não. É uma cartilha de um partido de esquerda que colocam lá e você estuda aquilo e acabou. Então ele apelava o tempo todo para jargões, né? Era o vai para Cuba, era você é ligado à universidade, você estudou na cartilha do PT, e fica muito claro, lendo esse texto do Marcelo Andrade, o quanto isso protege a pessoa, protege assim, faz com que a pessoa realmente não precise, né, se exima
de fazer o exercício de pensar. Porque ele não precisava olhar nenhuma reportagem que eu mandei para ele não precisava ver se fazia sentido, ele não precisava ouvir nenhum dos meus argumentos e ver se casava ou não com os argumentos dele. Não, ele tinha jargões, frases feitas, prontas para responder e se manter dentro da redoma de proteção que aquela ideia, né, aquele sistema de crenças no qual ele se encastelou, se manter lá dentro e não precisar fazer nenhum esforço de sair de lá ou quebrar as paredes. E as pessoas fazem muito isso, né? Assim, elas se encastelam num sistema de crenças e ficam lá dentro e os jargões e as frases feitas acabam servindo muitas vezes para impedir qualquer furo, qualquer percepção de furo ou rachadura nesse muro do sistema de crenças no qual eles se encastelaram e que protegem ela de uma lida com a realidade, né? Tanto que a gente vê vários argumentos absolutamente delirantes sobre não só o formato da Terra, mas a eficácia de vacina, a eficácia de remédio, coisas que estão tendo um impacto terrível na nossa gestão de pandemia, e não há o que se faça para mostrar para muitas pessoas que esses argumentos são delirantes, que elas estão completamente encasteladas dentro de uma fortaleza do sistema de crenças lá que elas defendem. Eu acho que tudo isso mostra, né, Larissa, que a realidade não tem essa força toda que por muitas vezes se atribuiu a ela, né? A realidade vai bater, uma hora as pessoas vão ser obrigadas a encarar a realidade. Não, não, na verdade as pessoas conseguem fazer muito, muito mesmo para não encarar a realidade. A realidade não tem essa força. E tampouco a verdade, né? A verdade que não tem essa força de se impor para além de qualquer mentira. Aliás, aquele ditado de que mentira tem perna curta está profundamente desatualizado. É o contrário, né? A mentira é que tem as pernas larguíssimas, ela se espalha muito rapidamente e é muito difícil, né, de desbaratar. Tem essa imagem, uma coisa muito antiga, né, de que a verdade liberta, a verdade ilumina de tal jeito que ela faz a mentira desaparecer. Como se fosse, ela tivesse uma espécie de condão mágico que convertesse todos. E ao contrário, né? O que está ficando muito claro é que a verdade ela dá trabalho, muito mais trabalho do que a mentira, e que ela exige um certo estado de espírito, uma vontade de persegui-la, de encontrá-la, de construí-la por meio do contato com o outro, de outros pontos de vista, da interrogação da realidade, quanto à realidade, interrogar-se a si mesmo, tudo isso dá trabalho, tudo isso incomoda. E a gente entende, incomoda mesmo. É muito difícil você ficar puxando seu próprio tapete assim o tempo todo. Não é mole, a vida já é difícil. Agora você quer que eu pegue coisas que eu já tive muito trabalho para aprender e para moldar o meu caráter a elas, agora você quer que eu questione isso também? Sim, mas é difícil. Isso ainda é mais difícil nos dias de hoje, tendo em vista que a nossa bolha, e principalmente a nossa bolha social, se tornou grande parte a internet. E a internet ela funciona exatamente alimentando nossas crenças e as nossas verdades, né? Então, assim, ao invés dela contestar, de trazer argumentos contras, não, ela vai esconder e vai cada vez mais reafirmar e nos trazer mais material de que aquela nossa posição está certa. Então, isso é ainda mais difícil da gente se colocar, né, no local de repensar, de talvez essa questão tá mesmo errada, porque a gente está o tempo todo sendo reafirmado, e para a gente é cômodo acreditar nisso, acreditar que tá todo mundo em volta delirando e a gente está certo. Com certeza. Essa tecnologia da informação, ela não é neutra, né? Ela tem um viés de reproduzir, de reforçar o já afirmado. É um feedback, loop de feedback positivo, né? Porque é o que gera clique. Ela tem toda essa construção. Uma rede de informação toda construída na base da ideia da prática do reforço positivo, porque isso atrai clique, isso atrai view, e isso permite. É aquela coisa, né? Numa discussão, eu acho que isso está bem em linha com o que nós estamos discutindo aqui, embora seja muito atual e, portanto, não diga diretamente respeito ao texto ou ao assunto, mas acho que tem muito a ver. Numa discussão
você lida com argumentos e não propriamente com opiniões, ou não só com opiniões, e muito menos com gosto. Ah, eu não gosto do fulano. Bom, que bom ou que ruim para você. Isso não é argumento. Numa discussão, isso não interessa. Mas numa rede social, isso é precisamente o que interessa. Porque a rede social, como se sabe, ela não é montada para que possa haver boas discussões. Ela é montada para que o dono da rede social possa saber do que você gosta e do que você não gosta, para que ele possa te vender. E aí te vender em mais de um sentido. É tanto vender para você anúncios das pessoas que pagam a ele para poder anunciar na rede dele, quanto vender você as informações sobre o seu comportamento, os seus hábitos de consumo, os seus gostos, vender você para as empresas que contratam ele para que elas possam direcionar propaganda para você. E como o Diogo, se muito não me engano, já falou anteriormente, isso acaba também servindo para aqueles que querem te manipular politicamente, como está demonstrado, pelo menos desde os escândalos da Cambridge Analytica de 2016 e outras coisas que aconteceram depois, inclusive aqui entre nós. Enfim, essas são formas da superficialidade atuais, né? Você tinha o correspondente na época da Arendt com as mídias de massa da época, né? Notadamente o rádio, já o cinema, os jornais eram mais antigos e tudo isso. Você tinha uma... ela trata muito disso, de como a realidade parece dissolver, as pessoas se prenderem em bolhas paranoicas, né? Como o totalitarismo se alimenta muito disso, de teorias conspiracionistas. Você tinha a coisa do priorado de Sião, uma série de conspirações pelas quais os judeus dominariam o mundo, muito embora eles estivessem sendo presos e violentados e excluídos e posteriormente mortos. Mas ao mesmo tempo eles dominavam o mundo. Como é que pode essas duas coisas? Enfim, há também um total. É isso, o supérfluo ele não tem compromisso com a coerência. Ele não faz questão de ser coerente. Porque para ser coerente você tem que pensar no sentido em que a Hannah Arendt usa essa palavra. No momento você diz uma coisa, depois você diz outra. Você tem que parar e pensar, pera, essa coisa e a outra, elas são compatíveis? E se alguém aponta uma falha no que você diz, você ter o trabalho de realmente olhar se é uma falha ou não, se você tem que mudar o seu argumento para responder, ou se você pode, inclusive, passar a assumir o ponto de vista e o argumento do outro, como verdade. Você tem razão, vou passar a defender o que você apontou, porque você está certo e eu estou errado. E isso o supérfluo ele se protege disso, né? Como disse o Diogo. Bom, ao mesmo tempo, o supérfluo corresponde, o superficial tem um correspondente do agente, que é superficial, nas vítimas, que são supérfluas, são descartáveis. Isso aqui são só números. Né? Então, você não é obrigado a pensar muito nisso, porque é só judeu mesmo, eu posso matar. Tudo bem, é só judeu. Para além do tipo de coisa organizada que tinha, que o Eichmann fazia, da logística dos transportes, você tinha, isso está documentado, tem testemunhas, né? Teve muitas testemunhas, aliás. Era prática corriqueira dos campos de concentração. Em um dado momento, a gente virar e olhar a Unidunité e pá, matar alguém, dar um tiro em alguém. Isso se fazia. Esse tipo de desprezo pela vida que existia. Eu acho que, mais uma vez, não é exatamente isso que algo que a gente possa constatar na nossa realidade cotidiana, mas que nós estamos lidando aí com muitos tipos de desprezo à vida. Não tem como dizer que a gente esteja prezando muito a vida se tem mais de 2.000 pessoas morrendo em um único dia. E o que se faz para impedir isso? Basicamente nada. Então, existe isso é uma questão. Assumindo uma outra forma, mas eu acho que não dá para falar desse assunto e não trazer à tona essa atualidade específica.
Bom, mas seguindo, porque isso tudo até aqui, a rigor é revisão, a gente tem algumas coisas para falar do texto ainda, e pelo menos uma muito importante são as defesas, né, ou melhor, os argumentos, e aí vamos falar de argumentos e não de gosto, não de opinião propriamente, como Eichmann tentou se defender e como a Arendt entendia que essa defesa não valia. E são, conforme o Marcelo Andrade apresenta aí, três teorias maiores. A teoria da engrenagem, a da culpa coletiva e a teoria da voz da consciência. Então vamos lá. Teoria da engrenagem. A bem dizer, nós já falamos um pouco disso, mas acho que vale a pena frisar, certo? Então, a teoria da engrenagem, né, foi um argumento que a defesa do Eichmann usou bastante, que é assim, ele era apenas uma pecinha num grande maquinário, uma pequena engrenagem de um grande maquinário, que esse maquinário, sim, né, como sistema nazista, era mau, era perverso. Tem até aquele, eu adoro esse argumento, né, assim, acho terrível, mas acho curioso ele usar, que é eu era um cidadão bom num estado ruim, como se fosse um azar, né? Ele deu um azar histórico de cair como um bom cidadão num estado ruim e por isso ele acabou matando milhares de pessoas ou mandando milhares de pessoas para a morte porque ele estava só seguindo ordens e cumprindo leis. Mas uma das defesas foi essa, né? A ideia de que ele era uma pequena engrenagem num grande maquinário que o levou a fazer o que ele fez. E a Hannah Arendt não aceita essa desculpa. Se não fosse ele, teria sido outra pessoa. Certo, mas foi ele. Então é ele que tem que responder. Se não fosse ele, seria outra pessoa, então a outra pessoa responderia e não ele. Certo? Na verdade, é uma refutação até muito simples. Você é responsável pelo que você faz. A Hannah Arendt ela é uma teórica da ação, né, da ação humana, e isso é muito importante. Ela quer, penso eu, resgatar, ou melhor dizendo, ela já tinha resgatado, mas quer frisar a importância da ação humana. A ação humana ela é, por assim dizer, sua própria causa. Por que alguém fez alguma coisa? Você pode elencar uma série de razões que a levaram a fazer aquilo, mas em última análise ela fez porque quis, porque decidiu fazer. Por que ele mandou? Isso é sempre verdade. Por que Eichmann mandava judeus cotidianamente para a morte? Porque quis. Se ele não parou para pensar por que estava fazendo isso, erro dele. Erro não, aliás, culpa dele. E o que nos leva à ideia da culpa coletiva. São de certa forma, aspectos de um mesmo tipo de raciocínio. Né? A culpa é de todo mundo, a culpa não é dele. Primeiro, porque é um maquinário burocrático estatal do qual ele era apenas uma engrenagem. Segundo, porque o povo alemão inteiro o apoiou. E nós falamos disso aqui, inclusive, já no episódio anterior. A intelectualidade apoiou, né? O jogo lembrou do Martin Heidegger, que foi professor da Hannah Arendt e era um nazista. Quer dizer, virou um nazista. Heisenberg. Heisenberg. Olha aí, você que gosta de Breaking Bad, de onde veio o nome do... agora o nome do personagem mesmo eu esqueci. Walter White. Walter White. O codinome dele lá de Heisenberg era um cara que, né, toda essa gente achou legal. Assim, isso é interessante considerar para nos lembrar que, ainda que tivesse oposição ao nazismo, ela era minoritária. Realmente você teve aí milhões, acho que 80 milhões era mais ou menos o número de habitantes da Alemanha, que acharam aquilo uma boa ideia, ou, sei lá, talvez razoável, ou mesmo, nossa, muito legal, muito maneiro. Que maneiro que é ser nazista. Ai, que ódio que. Era essa a maneira de ser dos nazistas. Bem, é um pessoal que achava muito legal fazer Sieg Heil
ir para passeata e ver aquelas pessoas com bota e uniforme de couro. Ai, que legal isso, sabe? E em algum momento do texto também, o Marcelo de Andrade fala sobre a repercussão, né, dos julgamentos e de como a população depois se sentiu muito culpada por isso. E, assim, é fato de que, como você falou, a população ela permitiu que o Hitler chegasse ao poder e fizesse tudo o que fez, porque tinham pessoas para apoiar. Então, a população tem uma parcela de culpa. Só que a parcela de culpa da sociedade, e é isso que ela quer dizer também com a teoria da culpa coletiva, não exime da condenação das engrenagens que estiveram ali. Porque, assim, ao mesmo tempo que uma população inteira concordou, tiveram agentes específicos que contribuíram mais para aquilo. E ela até cita um trecho também que o Correia falou, fala assim: é importante distinguir entre culpa e responsabilidade, tanto porque muitos se sentem culpados sem terem qualquer envolvimento, como por muitos serem responsáveis sem se sentirem culpados. Enquanto os efetivamente responsáveis, que se sentem culpados, são muito poucos. Então, assim, você jogar. É exatamente isso, você jogar a culpa e a bola para uma população que, ok, apoiou, mas não estava ali efetivamente com a mão nos campos de concentração, na, nas mortes, no holocausto em si, você desresponsabiliza e deixa de culpar e deixa de sentenciar pessoas que efetivamente pensaram nisso, pessoas que efetivamente foram a cabeça ali da situação, e mesmo que não sejam a cabeça, mesmo que sejam peças da engrenagem como Eichmann, tiveram culpa. E estavam ali, não se questionaram e acreditaram, porque assim, muitos filmes retratam, e a gente tem como falar também de filmes, documentários, porque a gente não estava ali, né, para poder vivenciar. Mas muitos relatos mostram que muitos desses militares do alto escalão iam até os campos de concentração. E mesmo que eles vissem vídeos fictícios, coisas, eles tinham a oportunidade de estar ali e questionarem, e nem assim eles o fizeram. Então, assim, isso não exime da culpabilidade deles e também, ok, a culpa coletiva, em algum sentido, é positiva também na questão de não vamos repetir, mas não de culpabilizar uma nação inteira, porque ela cita muito isso, onde todo mundo é culpado, ninguém é responsabilizado pela situação. E, enfim, é isso que eu tinha para falar sobre isso. Ela fazendo essa distinção entre culpa e responsabilidade, né, ela vai entender que a culpa é uma questão mais propriamente penal, jurídica, e a responsabilidade já é uma questão política, né? Então, isso é bem nesse trecho, ou um pouco depois, perdão, desse trecho que você citou, né, Larissa? É ali na. Você já falou a página? 118. O, quem tem que assumir responsabilidade é o povo alemão. E ela dizia que era crítica, né? Ainda não tinha assumido essa responsabilidade. Eu acho difícil dizer, já passou muito tempo. Me parece que muita coisa já se fez nesse sentido. Não foi a gente ver alguma coisa a esse respeito, declarações públicas do governo, enfim, tem uma história aí que eu não vou saber direito, não vem ao caso, mas a culpa seria uma questão mais propriamente penal, e essa sim individualizável, e deveria ser individualizável, como você falou. Né? E por fim, porque tem uma coisa curiosa que ela vai ser um tanto. Ela vai dar umas cutucadas em uma parte da população alemã que era muito jovem e que não tinha vivido o Holocausto. O pessoal que era novo nos anos 60 eram alemães que ou eram crianças durante a guerra e o Holocausto ou nem tinham nascido ainda. E falavam, ela vai ironizar um pouco essa galera por ficar se sentindo muito culpada. Falando, por que vocês estão se sentindo culpados? Não foram vocês. Cobrem dos seus pais. Assim, é um pouco por aí. Estou simplificando, mas acho que não muito. Que teatrinho é esse que vocês estão fazendo para ficar de bons moços? Não é isso. Não é assim que faz. E é claro que é muito. Agora sou eu metendo minha colher. É muito importante, sim, você punir os líderes e as principais engrenagens, porque a amizade serve de exemplo. O sujeito que vê alguém dizer tem mais é que matar judeu, ir lá e matar judeu e nada acontecer,
pelo contrário, todo mundo acha legal, ele é se ele for um sujeito de pouca iniciativa, mas que odeia judeus, pode ser que isso o motive a tomar atitude. Se, no entanto, ele vê alguém que faz isso e é censurado, e pior, condenado, julgado, condenado, e até morto, o cara vai pensar 5 vezes, ele vai ser obrigado a pensar, talvez, muitas vezes antes de dar vazão a seus impulsos preconceituosos e homicidas, sádicos, etc. Mais uma vez, o problema é o guarda da esquina, como a gente lembrou, né, na última aula. Por fim, tem a terceira tese, né, vamos dizer, que é a da voz da consciência. O que vai se dizer é que o Ashman, ninguém foi a voz da consciência do Ashman. Faltou a ele um grilo falante. Todo mundo conhece o grilo falante do Pinóquio, né? Para celebrar essa aula super good vibes e de assuntos relaxantes e agradáveis, para quem não sabe, na obra original o Pinóquio mata o grilo, tá? Mais uma coisa bacana para você dormir melhor hoje. Que aula agradável, que coisa que vai deixar todo mundo de bom humor. Peraí, deixa eu seguir. O Pinóquio mata o grilo, a pequena sereia morre. Que mais? Alguém conhece mais alguma coisa? Trevas de contos de fadas da Disney? O Corcunda também morre. O Corcunda de Notre Dame do Vitor Hugo morre, claro. Hein? Bom, desculpem o desvio aí. Não teve nenhum grilo falante para cima dele, né? Não foi ninguém censurá-lo, justamente porque a sociedade toda é culpada, a sociedade toda endossou, apoiou, fez por onde o nazismo... A sociedade toda fez o nazismo, né? Não foram só os nazistas que fizeram o nazismo. Não foi só o Hitler, não foi só a cúpula do partido. Todos os alemães fizeram. E por isso mesmo ninguém foi lá e disse a ele, pô, cara, o que você está fazendo? Para aí, vamos parar com isso, numa boa. Bom, imagino que não fossem dizer assim. Eu também não imagino como se diga isso em alemão. Mas a defesa seria essa. E, bom, vocês me censurem aí, sejam a minha voz da consciência se eu estiver falando bobagem. Mas o que a Arendt vai alegar é que isso é obrigação dele. Mas que, ao mesmo tempo, eu acho que isso diz algo muito importante sobre como ela entende que a gente desenvolve o pensamento, né? A gente não pensa sozinho. Aí eu acho que vale parar um pouco para discutir isso, porque eu acho essa uma ideia muito interessante, porque ela já desenvolve muito mais numa outra obra, que é da qual a gente já falou, né, na última aula, que é A Vida do Espírito, e que inclusive o Diogo já falou que é o livro preferido dela em outra ocasião. Não lembro quando foi, mas eu guardei isso. É o livro preferido dela? Não. É o livro dela que ele prefere. Certo, Diogo? Eu falei besteira. Sim, é isso mesmo. A Vida do Espírito é o meu livro preferido da Hannah Arendt. É um livro belíssimo, assim, muito bonito, né? Foi a última coisa que ela escreveu. O livro, inclusive, é inacabado. Ela morreu antes de terminar a última parte. Mas o primeiro capítulo, que é sobre pensamento, é uma obra de arte, assim, porque ela explica justamente isso que ela chama de pensamento, né? Aquilo que eu estava falando da última vez, que pensamento não são habilidades cognitivas que você vai desenvolvendo aos 4 anos, aos 6 anos, como Piaget explica. O pensamento não é cálculo, o pensamento não é o fluxo de ideias e palavras e imagens que vai passando assim aleatoriamente na nossa cabeça. Pensamento é interromper o fluxo da vida cotidiana e tomar um distanciamento crítico em relação ao seu próprio mundo. Ela usa até a metáfora do teatro. Ela diz que, em geral, a gente vive como se fosse assim, um personagem de uma peça teatral que está se desenrolando e a gente está seguindo o script, reproduzindo aquilo que está dado para o nosso papel, né, por um diretor que a gente nem conhece em geral, mas estamos lá. E o pensamento faz o estranhíssimo exercício de interromper esse fluxo e nos atirar, nem que seja por um instante, na posição de espectador. E ela chama atenção para algo muito interessante, né? O personagem não tem uma compreensão total do espetáculo. O personagem só tem a compreensão limitada ali dos seus cenários que ele frequenta, do seu script, das suas falas. O espectador é que pode entender a obra inteira.
Quer dizer, ter uma visão mais ampla, uma visão geral do que está acontecendo, entender um pouco das causas, dos sentidos, das consequências daquilo que está acontecendo, que é justamente o tipo de exercício que ela diz que o Eichmann, pessoas como Eichmann, nunca se faziam. Né? Então, essa obra é uma obra muito bonita, assim, que realmente é o meu livro preferido da Hannah Arendt, A Vida do Espírito. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, retomando esses pontos que vocês discutiram bastante, da culpa coletiva, né, assim, e da culpa individual, da responsabilidade coletiva e da culpa individual, né, acho que é esse o ponto. É importante lembrar assim, que o Hitler teve muito apoio, né, assim, muito apoio, não só, como se diz, popular, entre a massa da população, mas muitas mentes brilhantes da Alemanha eram nazistas. Né? Se você pensar, alguns grandes cientistas da época estavam trabalhando a serviço do regime nazista, o que o que vai bater mais uma vez na noção da Hannah Arendt de pensamento, que ela insiste que não é uma formação acadêmica, não é acúmulo de conhecimentos, não é ter doutorado em química, física ou mesmo filosofia, é um exercício, uma prática, porque você tem grandes mentes do século XX trabalhando a serviço do nazismo, utilizando os judeus como bonecos de teste para desenvolver tecnologias médicas e tecnologias de desenvolvimento humano diversas, mas que foram desenvolvidas utilizando os judeus como bonecos de teste. Então, o apoio que ele recebeu realmente foi incrível. E assim, eu tive um cuidado, justamente por me ver em 2017, 2018, vivendo uma situação que, no meu entendimento, não levem isso como um exercício conceitual sério, mas que, no meu entendimento, se aproximava em alguma coisa daquele contexto. Né, eu comecei a estudar assim, o caso do Hitler, peguei discursos dele para ler, discursos que ele fazia desde muito antes de ser presidente e tal. E eu pude observar que ele nunca mentiu em relação às intenções dele. Ele nunca foi um cara que mascarasse suas opiniões, suas intenções, uma vez que chegasse ao poder. Ele falava claramente nos seus discursos, né, usava termos como intolerância em sentido positivo. Então, assim, temos que ser intolerantes. Ele usava o termo racismo de uma maneira positiva, dizendo temos que ser racistas, temos que promover a purificação racial alemã, temos que banir, matar, exterminar os judeus da nossa pátria, que eles roubam nossos empregos, que eles têm um plano mundial para dominar o mundo, temos que varrer e destruir as ameaças vermelhas e não sei o que. Ele era totalmente anticomunista, né? Sempre que vocês virem aí rolando pela internet qualquer papo de aproximação entre Hitler e esquerda, Hitler e socialismo, porque o nome do partido é nacional socialista, vocês podem jogar no lixo qualquer análise desse tipo, ela não faz qualquer sentido. Se você pegar os discursos do Hitler, o próprio Minha Luta, está lá declarado que o movimento político dele é um movimento antissocialista, anticomunista, até porque ele tem um ranço grande com o socialismo, não sei se isso fica claro para todo mundo, mas por causa do Marx ser judeu. Então ele imagina assim, que a doutrina socialista inteira é a doutrina de um judeu, e que lá na União Soviética o que está ocorrendo é uma metade do mundo dominada por judeus, enquanto ele vê a outra metade do mundo pelo viés capitalista liberal, também supostamente dominada por judeus, porque ele acha que os donos dos bancos, das joalherias, das mídias, do cinema são todos judeus. Então, ele tem essa paranoia da dominação mundial judaica, mas eu dizia, os discursos dele eram muito claros e ele se candidatou a uma eleição presidencial antes de dar o golpe que o consolidou como chanceler. E ele ficou em segundo nessa eleição presidencial, tendo recebido milhões de votos. Recebeu milhões de votos, ficou em segundo, e porque ficou em segundo e tinha apoio suficiente, conseguiu dar um golpe de Estado, porque eu sempre falo isso, né? Vocês imaginem que eu ou o Heitor aqui queremos dar um golpe de Estado amanhã. Não adianta, a gente vai ser tomado ou por maluco, ou por um caso de um imbecil qualquer que vai ser preso ou vai ser totalmente ignorado mesmo. Para você dar um golpe de Estado com sucesso, você tem que ter um apoio muito grande de amplas parcelas da população.
E mesmo assim, né, mesmo tendo tanto apoio de tantos setores e tantas pessoas, a Hannah Arendt não aceita isso como desculpa para não responsabilização individual de cada um, né? Não culpabilização individual de cada um, porque justamente esse exercício de pensar, como ela diz, é uma exigência que se faz para cada um, uma exigência e uma possibilidade que está dada, né, em essência, para cada um. Então, se você não assume essa sua possibilidade própria de pensar, se você não faz esse exercício de suspender o fluxo automático da vida cotidiana e vai reproduzindo os valores estabelecidos na sociedade e acaba se tornando um assassino de judeus ou alguém que apoia o assassinato de judeus, você deve sim ser culpabilizado e sofrer as consequências pelos seus atos, uma vez que você tenha condição socialmente estabelecida de julgar esses atos como criminosos que são. Então, eu acho legal que ela levanta os dois aspectos e sustenta os dois aspectos, né? Tem uma parte, sim, que é de apoio de amplas parcelas da população, que não pode ser ignorada, que é importante que seja vista, porque uma andorinha só não faz verão, Hitler sozinho não chega ao poder, porém, é preciso também localizar quem são aquelas figuras principais, né? Aquelas que realmente colocam as pessoas nos trens, que ligam os botões das câmaras de gás, que atiram a esmo, como o Heitor disse, em judeus que estão presos e trancafiados, que são, sim, criminosos que merecem ter o seu julgamento e a sua punição. Uma outra coisa, primeiro um detalhe, porque talvez bobagem, né? Marx era judeu, mais ou menos, né? Era descendente de judeu. Isso para o Hitler não importava, evidentemente. Mas o pai do Marx, o Heinrich Marx, o Marx, no caso, é o Karl Marx, né? Todo mundo, não é o Groucho Marx, não é um outro Marx qualquer. O Karl Marx, grande teórico do comunismo, o pai dele era judeu, mas abriu mão, converteu-se ao cristianismo para poder advogar na Baviera, eu acho que é na Baviera, porque a lei da época exigia, enfim, existia religião oficial, a religião oficial era cristã, se o sujeito não fosse cristão, ele não podia ser advogado, nem uma série de outras profissões, eu não saberia dizer quais. Então, a rigor, a família do Marx era de ex-judeus, era de judeus convertidos. O que não impedia, é claro, que ele sofresse preconceito. Uma outra questão, você vê o que é a importância do Estado laico que o pessoal hoje em dia joga no lixo, né? Porque é muito fácil você defender que o Estado não deve ser laico quando você acha que ele vai ser da sua religião. Ou não sei se é fácil, eu acho que é mais fácil só. Que você se sente empoderado por ser a maioria, então você quer que o Estado siga a sua religião e o resto do pessoal que se exploda, né? A maioria que se curve, a minoria que se curve a maioria, etc, etc. Que moleza, né? E se fosse o contrário? Você ia achar legal? E aí isso conduz na verdade, é aquela coisa que, pelo menos a minha mãe sempre me dizia, e que vem muito antes da Hannah Arendt, né? Não faça com os outros o que não quer que faça com você. E, na verdade, é um jeito incompleto de dizer isso. Porque isso parte do pressuposto que as pessoas queiram as mesmas coisas que você. E que não queiram as mesmas coisas que você. É mais complicado. Você tem que ouvir o outro. Pensar um dos jeitos, ou pelo menos um dos jeitos, talvez o melhor jeito, de conseguir fazer isso que o Diogo estava falando, de interromper o fluxo, de se colocar fora desse fluxo do cotidiano, das ações cotidianas, é você dar ouvidos ao outro. E você, mesmo quando sozinho, talvez até principalmente quando sozinho, evocar a voz do outro. Esse é o jeito de manter um diálogo seu consigo mesmo. Aí, para usar a expressão tal como foi atribuída ao Sócrates, né? O que é pensar? Pensar é um diálogo seu consigo mesmo. Mas como é que você pode dialogar com você mesmo? Você tem que é como se você se partisse em mais de um e uma das suas partes fosse a voz de um outro. Você tentar imaginar o que o outro que você conhece, de preferência, quer dizer, ou pelo menos é mais fácil fazer assim, o que fulano diria? O que fulano pensaria? O que fulano criticaria? E ao mesmo tempo que você já está pensando uma tese, você tentando refutar a sua tese,
enfim, nesse diálogo que acontece na sua mente, no seu espírito, você tentar chegar, colocar em xeque o que você faz. E é por isso que ela vai dizer essa coisa meio paradoxal, né? Um homem nunca está mais ativo do que quando nada faz, nunca está menos só do que a sós consigo mesmo. Bom, eu queria focar agora nessa segunda parte dessa frase, na verdade, que está no texto, começa na página 120, bem no finalzinho, e continua na 121, essa frase aí, que é da vida do espírito, e justamente desse primeiro capítulo, que eu também acho, né, Diogo, belíssimo, acho muito bom mesmo. Mas a minha obra preferida, em grande medida porque é a que eu mais usei na vida e tal, é uma obra que é, de certa maneira, complementar a essa, ou o contrário, né? A vida do espírito vem um pouco como um complemento a ela, que é a condição humana. A Condição Humana é um livro anterior ao Eichmann em Jerusalém, acho que é de 58, e o título original dele era para ter sido Vida Ativa, Vita Activa, que é vida ativa em latim, e que é como a tradição do pensamento político, tem essa coisa da tradição que é muito importante para Arendt, né? Como ela teria pensado a vida ativa e uma crítica a essa maneira da tradição pensar. O texto do Marcelo Andrade fala nisso, né? Menciona isso rapidamente. Eu acho que vale parar só um pouquinho para falar disso. A Hannah Arendt vai criticar duramente essa tradição e vai ver mesmo nessa tradição as sementes do totalitarismo. Essa tradição vai dizer que, de certa maneira, não, que, aliás, vai dizer com todas as letras, o ato de pensar e mais o ato de teorizar, tal como faziam os filósofos, seria superior à política. E que agir bem é agir orientado por um saber teórico certo, um saber científico, um saber filosófico, um saber técnico. Portanto, vai, desde pelo menos Platão, vai subordinar a ação à teoria, como se a ação fosse menor e o pensamento fosse maior. Então, a ação teria que ser guiada pelo pensamento. Portanto, a pessoa capaz de fazer a melhor política seria a pessoa que mais estudasse, que melhor teorizasse sobre política. Quase sempre um filósofo. E mais ao final, ali a partir do século XIX, já o cientista político ou o seu equivalente, o sociólogo, alguém assim. Os entendidos, os estudados, essas pessoas é que deviam fazer política, porque elas sabem do que estão falando. Quem não sabe está defecando pela boca e tem que calar a boca e obedecer. E ela quer resgatar o valor da ação, digamos, por ela mesma. Porque o que, no entendimento dela, essa tradição fez foi empobrecer a ação e deixar de ver o que ela tem de único, de formidável, que é, primeiro, a iniciativa humana, quer dizer, o poder de criar uma coisa nova, que para ela não estaria no pensamento, estaria justamente na prática, e justamente de colocar-nos em contato com a pluralidade, com os outros, e ter contato com os outros e conseguir viver, não diretamente, mas indiretamente, outras perspectivas. Que isso seria o próprio da ação humana e justamente aquilo que foi negado por ela. Nesse livro, Na Condição Humana, tem uma distinção que me parece cada vez mais importante e que nunca é colocada, tal como, aliás, a banalidade do mal, isso que dá raiva da autora, né? Ela usa o conceito e em nenhum momento ela se dá o trabalho de definir aquilo. Tanto a banalidade do mal, ela não define, não dá uma definição de banalidade do mal em momento nenhum, e o texto do Marcelo Andrade menciona isso. E também isso que eu vou falar agora, a distinção entre ação e comportamento, ela não coloca essa distinção de maneira claríssima em momento algum. Mas, curiosamente, mais tarde na vida, quando ela escreve A Vida do Espírito, de certa maneira, essa distinção está lá muito presente e até melhor explicada. Porque a vida do espírito, se ela... Por que eu digo que ela é um complemento? A vida ativa sempre foi, na tradição, vista como inferior e a vida do espírito superior. Num primeiro momento,
Hannah Arendt escreve falando da vida ativa para tentar recuperar alguma dignidade para essa vida ativa e para a política, né? E tem uma outra obra dela posterior que inclusive se chama A Dignidade da Política, etc. É uma compilação de textos, eu acho. Sim, é isso que é. E depois ela vai... Não, quer saber? Peraí, o pensamento é importante sim, vamos ver por que o pensamento é importante. E justamente o evento que acaba levando-a nessa direção é o caso Eichmann. É uma trajetória que começa ali no início da década de 60 e que vai levar, vai conseguir a década inteira e década de 70 dentro até a morte dela. É uma trajetória, como já disse o Diogo, não acabada. Ela, desgraçadamente, morreu antes de terminar a vida do espírito. E aí, na vida do espírito, ela, de certa maneira, aponta para isso. Cadê? O que diferencia? O sujeito que se comporta é o sujeito que segue o fluxo da vida cotidiana. Ele não para dar chance a si mesmo de tomar a sua iniciativa, de agir por iniciativa própria. E aí ela não só tenta recuperar essa dignidade da ação, ela meio que rompe, acaba com a fronteira entre ação e pensamento, dizendo: o pensamento é uma ação. Ela é a ação mais ativa, como nessa frase aí. O pensamento é a coisa mais ativa que a gente faz. Porque ele só pode existir pela sua iniciativa. Ele não pode existir só você seguindo o fluxo do cotidiano, só você seguindo alguém. Eu penso que isso são considerações formidáveis para a gente tratar de educação. Para começar, vocês vejam como está estruturado. Nós todos, mas eu acho que aqui, especialmente eu, entre os que estamos falando aqui, nos batemos muito com isso na reforma curricular do curso de pedagogia, porque a gente queria conseguir colocar, queria quebrar essa coisa. Não sei se vocês sabem, mas o currículo ele está orientado por uma concepção que justamente defende essa ideia de que a teoria é o fundamento da prática. E aí como é que ele fica estruturado? Primeiro vocês têm aula de disciplinas fundamentais, psicologia da educação, filosofia da educação, fundamentos da linguagem, etc. E depois vocês podem ir para a prática, para as disciplinas práticas. E a gente estava tentando romper com isso. É muito difícil. O que o MEC exige, eu estou falando, não fomos só nós da filosofia aqui. O Diogo, sabe, a gente da filosofia há tempos discute isso e quer quebrar esse tipo de ordem e hierarquização das disciplinas. E não estamos sós, na verdade, nas reuniões, de uma maneira geral, todo mundo concorda com isso, os professores concordam, mas não dá. Os cursos são pensados a partir do nível federal de uma maneira que torna muito difícil quebrar isso. E a gente acaba caindo nesse erro de achar que a educação funciona assim. Primeiro você aprende uma teoria e você pega e aplica essa teoria, e não tem nada disso. Ou, pior, a gente cai no preconceito de achar que só pode agir eticamente quem estudou ética, só pode agir politicamente quem estudou política, e que, portanto, digamos, um analfabeto não pode se pronunciar sobre política, uma pessoa que não estudou vai ser inferior, e é justamente uma das coisas que a experiência da Arendt, ao esbarrar com isso que o Diogo estava mencionando, vejam, os maiores intelectuais da Alemanha, ou pelo menos muitos deles, apoiaram o regime do nazismo. Então, você ser estudado não é garantia nenhuma de que você vai fazer a coisa certa. O que vai garantir que você não faz a coisa certa? Nada. Na verdade, nada. Mas, enfim. Pega a bola aí. O que pode dar alguma esperança, melhor dizendo? É justamente o pensamento. Então, o que o Andrade vai... Aí é um pouco ele já, né? Ele que está trazendo para a educação. Que tipo de contribuição a gente pode trazer disso para a nossa ação, para pensar a nossa ação como educadores? Porque vocês que estão fazendo esse curso é porque pelo menos cogitam tornarem-se educadores um dia.
ou mais provavelmente porque querem ser. Afinal de contas, vocês escolheram prestar vestibular para esse curso, escolheram essa universidade, e aí? O que a gente pode fazer disso? Ele dá algumas sugestões aí no texto. A Larissa quer falar alguma coisa? Eu ia só comentar assim que, ao mesmo tempo, também eu acho que nesse sentido do pensar, ele nos torna, claro, o pensar eu acho que ele é fundamental para a gente poder entender algumas questões e propriamente refletir, né? Na nossa prática. É isso também que vai, eu acho que permite que a gente tenha algumas visões e vai construir nossas visões de mundo. Mas eu acho que também hoje, no Brasil especialmente, é muito difícil, no sentido da politização, a gente discutir algumas coisas mesmo. Eu me vejo, às vezes, bem frustrada, assim, porque eu acho que falta algumas questões, falta alguns conceitos, falta alguns entendimentos e parece que cada vez mais as pessoas querem se afastar disso. E aí, o exercício de pensar somente também não é suficiente numa situação dessa, eu penso, porque não tem como você opinar se você sequer sabe como as coisas funcionam, assim, politicamente no nosso país. Eu não sei se eu tô falando algo muito errado, Não, mas eu acho que não. Eu acho que de jeito nenhum, é perfeito. Não basta pensar, é preciso agir. E, não, e o pensamento não te autoriza a achar que você sabe de tudo, você conhece de todos os assuntos. Para conhecer um assunto, é preciso tentar conhecer o assunto. E se tem alguém que conhece o assunto e está falando, não basta você pensar para você conseguir saber, aspas, mais do que ele. Pelo contrário, pensar vai te obrigar, se você for coerente, tiver um compromisso com a coerência, a dar ouvidos ao que aquela pessoa está dizendo. Tanto se aquela pessoa for um especialista, tiver um saber científico, teórico, abalizado, quanto se ela for simplesmente alguém que tem uma experiência de vida diferente da sua, mesmo que não tenha estudado. Né? Não, eu concordo plenamente, está perfeito. Pensar não basta. E é por isso mesmo que não é garantia. e aí nesse movimento eu acho que as pessoas acabam se afastando, assim. Tem um pouco de tecnicismo, eu acho, dentro dessa corrente, principalmente dentro da política, de uma forma geral, eu acho que a gente construiu a política no Brasil dentro de um tecnicismo que é muito difícil entender e que não é para mim e que eu não vou me envolver nisso e política é muito chata, é muito difícil, é muito, oh meu Deus. E também tem um pouco de banalidade, eu acho. E aí também isso se enquadra no você não pensar. Porque aí você fala, ah, não, não é para mim. Eu voto e entrego na mão de Deus, entrego na mão daquela pessoa. E aí isso te, te, te tira a reflexão de qual o papel da democracia, de qual o papel da democracia representativa e de outras questões também que vão muito mais a fundo, de você simplesmente chegar lá e aí eu passo a me importar com política 2 semanas antes da eleição, ou então um mês antes, quando começam os debates, e isso vai bastar. E é muito difícil, eu acho. É muito difícil você vê conversas sobre isso ultimamente. Eu acho que as pessoas estão acabando tomando uma versão assim. Sim, é uma aversão, eu acho que é o nome. E aí, por outro lado, isso é muito fácil você dizer, esses malditos políticos tem que matar todos, ou tem que acabar com todos os cargos representativos, não sei o quê. Se não só não é solução, como é uma porta aberta para o golpismo, para o autoritarismo. Né? Eu vou comentar um pouco sobre a questão da educação moral, porque eu acho interessante a gente fazer uma distinção aí, porque quando se fala em educação moral, em geral a gente pensa, sei lá, em educação moral e cívica, em colocar alguém passando uma cartilha moral para as pessoas, colocando no quadro isso é certo, isso é errado, agir assim, não agir assim. Em geral, quando as pessoas se deparam com esse título, né, a possibilidade da educação moral, quando a gente ouve isso, a gente já pensa nisso, né? Uma coisa de passar uma cartilha moral para as pessoas, botar lá no quadro, às vezes até resgatar aquele imaginário de castigo físico, botar a pessoa ajoelhada no milho quando ela não soube reproduzir bem uma determinada indicação moral de ensinamento, né? E resgatar esse imaginário autoritário, propriamente autoritário da educação, que se passou muitas vezes como uma educação moral propriamente dita e que se
e que hoje mesmo se reclama muito, né, que se teria perdido esse fundamento moral da educação. Então vivemos num tempo caótico em que ninguém respeita ninguém, antigamente é que era bom, coisa do tipo. Quando ele fala de educação moral aqui, baseado na Hannah Arendt, não é disso que se trata, justamente porque não é ensinar teoricamente o que é o bem e o que é o mal, especialmente já dar para a pessoa uma fórmula pronta do que seria o bem e o que seria o mal, o que seria o certo e o que seria errado, não garante nada, não garante absolutamente nada em termos de um comportamento ou de que ela vá justamente agir passando pela experiência do pensamento e não apenas se comportar reproduzindo valores estabelecidos, para aproveitar a distinção muito pertinente que o Heitor trouxe entre ação e comportamento. Então, no máximo, se você ficar passando cartilha moral, dizendo isso é certo, isso é errado, e dando palmatória na mão da criança, você pode estar justamente formando uma pessoa para a submissão. O Eichmann é muito possível que ele tenha recebido uma educação tão repressora em termos disso é certo, isso é errado, se tiver errado, toma a palmatória na mão, que ele foi ensinado só a obedecer. E ele cresce e o que a autoridade disser, ele quer obedecer. E o que tiver na lei, ele quer obedecer. E o que tiver no trabalho, alguém mandando ele fazer, ele vai obedecer, inclusive mandando gente para campo de extermínio. É esse tipo de coisa que o Marcelo Andrade, aproveitando a Hannah Arendt, quer justamente evitar. Uma educação para pura obediência, uma educação para o puro comportar-se, para a pura reprodução de valores estabelecidos. Aí acontece uma coisa, né? Ele está preocupado, justamente aproveitando a contribuição da Hannah Arendt, em imaginar assim, como poderia ser uma educação para o pensamento, e não uma educação para a obediência e o mero comportar-se. E para o pensamento, nessa dimensão que o pensamento tem de ético, nessa dimensão que o pensamento tem que interfere, né, que retorna sobre o nosso próprio comportamento e sobre a nossa própria postura diante do mundo, diante da realidade. Essa é a grande graça da noção de pensamento na Hannah Arendt. O pensamento é uma ação e tem uma dimensão muito forte, propriamente ética, nesse sentido de que ele interfere diretamente no nosso comportamento, quer dizer, na nossa possibilidade de agir propriamente e na nossa postura diante da realidade. Não, uma educação para o pensamento não é uma educação do intelectual, né, do cara que vai ficar no escritório pensando sobre um monte de coisas. Não. Uma educação para o pensamento é uma educação propriamente ética, porque o pensamento tem uma dimensão propriamente ética, no que ele interfere na nossa própria postura e abre para nós a própria possibilidade de um agir propriamente dito que não seja um mero comportar-se. Só que aí surge algo muito interessante também. Uma educação para o pensamento é sempre um desafio. Não tem garantia. Né? A gente ouve muito lá na pedagogia, assim, direto, a ideia de que existe um método de educação que é libertário, que é libertador, que existem métodos de educação que vão produzir sujeitos críticos e reflexivos. Isso são jargões. Jargões que muitas vezes nos protegem de fazer o exercício de pensar propriamente como fazer para colocar em prática uma educação que seja não para a obediência, mas para o pensamento. Entende? Nenhum método pronto, provavelmente, estou dizendo aqui por minha conta e risco. Se você já encontrou esse método, você pode discordar de mim à vontade. Mas por minha conta e risco, eu estou dizendo que nenhum método me parece que vai te dar essa garantia. Uma coisa que o Heitor falou que é muito importante, né, que não há garantias. Né? Uma vez que você está passando por essa experiência do pensamento, ou voltando-se para ela, ou tomando ela como referência, não há nenhum tipo de garantia em termos de um comportamento bom, justo e correto. Né? É justamente o risco que está envolvido na experiência do pensamento e, portanto, numa experiência de educação que esteja voltada mais para o pensamento do que para a obediência. Na experiência de uma educação voltada para a obediência, não há risco. Nada garante, tudo bem, que ela vai dar certo, mas você sempre sabe muito bem o que fazer. Coloca todo mundo enfileirado, se sair fora do padrão da palmatória na mão, coloca no quadro certo e errado, bom e justo, é isso e aquilo, dá uma cartilha,
passa a prova depois, quem souber responder tira 10, quem, né, sair da linha tem a punição certinha. E é fácil, ela está estabelecida, você tem só que reproduzir um certo padrão. Mas numa educação para o pensamento, acho que o que me parece assim, fundamental é essa capacidade do próprio professor refletir sobre a sua própria prática, né? Colocar a sua própria prática em questão, parar e pensar o que eu posso fazer aqui, nesse lugar, com essa turma, com esses alunos, o que eu posso trazer de diferente, é uma obra de arte. Ele fala da importância da arte nessa educação chamada moral nesse sentido, né? Porque a arte sempre tem uma coisa que é da gente se colocar no lugar do outro. Você não entende uma série que você estiver vendo no Netflix ou um filme se você não tiver a mínima capacidade de se colocar no lugar dos protagonistas ou mesmo dos antagonistas, tal. Se você não tiver nenhuma capacidade de se colocar no lugar dos outros, você não entende uma série, um filme. Você vai ficar vendo como quem vê uma coisa que não faz o menor sentido, né? É preciso que a gente se identifique em alguma medida com a história do outro. Ele fala do aprendizado da própria história, né? Que as ciências humanas, em geral, têm um papel fundamental nisso, que elas trazem direto para esse exercício de se colocar no lugar de outras pessoas, de outros povos, de outros tempos e de outros lugares, de outras mentalidades. Então, tem algumas indicações importantes aí do que pode ser essa educação moral, mas sempre lembrando que é um processo que envolve risco, não tem garantias definitivas e que, fundamentalmente, exige que cada um que estiver envolvido nessa atividade da educação que se questione sobre o que está fazendo, que reflita sobre a sua própria prática, algo que às vezes a gente resiste muito a fazer, porque a impressão que todo o cenário do teatro social nos dá é que tem um jeito certo, já pronto, já preparado de fazer, né? Tem aquele currículo, tem aquele material, tem aquele jeito que nossos antepassados sempre fizeram de lidar com os alunos de uma determinada maneira, de transmitir conteúdo para eles de uma determinada maneira, de fazer avaliações de uma determinada maneira, que sempre se fez. Então, é preciso pensar. E só mais um comentário muito breve, eu devolvo para vocês a palavra. Justamente porque não tem garantia e não tem um só método correto, nada garante, por exemplo, que você colocar os alunos em círculo e mandar eles falarem o que dá na cabeça é uma educação para o pensamento. E pode ser que saia ali um blá 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 que não leve a lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, uma educação expositiva, que pode ser considerada tradicional, se você tem métodos na cabeça, dependendo do que é trazido e posto em discussão, dependendo do tipo de interação que rola, pode ser uma educação para o pensamento. Então, quer dizer, não tem uma garantia, um método único, uma coisa já estabelecida. É preciso pensar cada vez o que dá para fazer, o que pode ser feito, né? E tentar, experimentar, experimentar. Eu acho que essa relação do método também é muito particular. Eu acho que para a gente, enquanto professores de informação, principalmente, porque eu acho que a gente consegue ter essa vivência e essa visão na nossa própria formação, porque é impossível você apontar um método, primeiro porque a nossa formação já não é 100% igual. Eu acho que, assim, nenhum aluno que sai da UERJ ali da pedagogia, vai ter uma educação 100% igual, vai ter uma compreensão, mesmo que todo mundo faça as mesmas matérias, as mesmas eletivas, as mesmas atividades, participe dos mesmos congressos, de tudo, cada um vai ter a sua experiência, cada um vai aprender, cada um vai internalizar com base na sua conjuntura, com base nos seus aprendizados, com base no que ela já leva. Então, assim, a minha formação mesmo, eu acho que, assim, eu sou a mais externa, assim, a mais avessa da educação, porque eu fui fazer matérias em outros departamentos. Eu sempre fui procurar fazer eletivas em outros departamentos, e isso me traz, talvez, uma outra visão sobre determinados conceitos. Talvez eu tenha uma problematização, porque, de repente, eu convivi ali com o pessoal de história, peguei essa problematização, e aí não, e aí talvez eu também não tenha um conceito tão formado sobre outras disciplinas mais específicas. Não sei, é mais ou menos isso, sabe? Eu vejo minhas amigas, minhas colegas, cada um tá indo para um lado, umas estudam currículo, outras estudam avaliação. Então, assim, é muito particular. E aí, quando a gente entra na sala de aula e quando a gente vai para a escola,
é muito mais particular ainda, porque aí, além da gente lidar com pessoas que saíram de uma faculdade de pedagogia, a gente vai lidar com os professores de licenciatura, que aí é um multi-universo também completamente diferente. Cada faculdade, cada licenciatura também tem o seu modo, as suas particularidades, as suas identidades. Então, assim, você apontar somente um jeito certo é muito difícil. É muito difícil você chegar e falar para todos os professores ali, de repente, para se alguém que for um coordenador, algum, algum planejador de uma escola, você chegar e falar para todos os professores fazerem de uma tal forma, também não funciona, porque cada um vai se sentir confortável, como o próprio Diogo falou, a se colocar em determinados lugares. E aí, eu acho que isso também liga um pouco com a questão do pensar, do conhecer, porque tudo isso vai, vai da nossa experiência. Todo o nosso pensar e todo o nosso exercício de reflexão, toda a nossa colocação do crítico, vai ser a partir da nossa formação, das nossas influências, do que a gente consome de extra, daquilo que realmente nos motiva. Então, a pessoa vai se sentir mais confortável para trabalhar com vídeo, outra vai ver outra coisa. Eu acho que é isso. A gente está num todo muito diferente, mas ao mesmo tempo tentando trabalhar e tentando chegar num lugar mais crítico, talvez. Bom, eram pelo menos duas coisas para falar, mas é para complementar as ideias que vocês trouxeram. Em primeiro lugar, as pessoas são tão diferentes, inclusive como a Larissa estava falando, os colegas dela de curso, e quando vai trabalhar em outro lugar, outras pessoas trabalhando em outras escolas, porque cada um tem suas iniciativas diferentes, porque são seres capazes de iniciativa. Então, alguns de muita iniciativa, como é o caso da Larissa, que tomou a iniciativa de buscar outras, entre outras coisas, tomou essa iniciativa que ela deu como exemplo. Foi buscar outros campos, foi para a história, foi para a filosofia, enfim. Mas outras pessoas tomam outras. Mas eu quero discordar da ideia de que é muito difícil. É muito difícil educar moralmente, assim, dizendo que tem. É muito difícil dar um único caminho. Não, na verdade é facílimo. É facílimo. Só não é coerente. Só não vai fazer uma educação que forme o pensamento, que vai formar senso crítico. Aí é certo que não vai ter senso crítico. Você só ensina o sujeito a obedecer, só ensina ele a repetir, só ensina ele a fórmula, o jargão. Você vai ter uma pessoa que obedece, que repete jargão, um sujeito superficial. É quase garantido. Mas mesmo isso não é garantido. E por fim, eu quero falar que tudo isso eu acho que nos direciona contra uma coisa que é um tropo. Eu que gosto de levar todas essas coisas sempre para o assunto da cultura pop, é um tropo super comum, é o gênio isolado, né? É desde o do professor Ludovico, professor Pardal, até um, sei lá, um Tony Stark. O cara ele se fecha lá no laboratório dele, o Dexter do laboratório de Dexter, o cara se fecha lá e ele inventa coisas muito mais geniais. Não existe isso. Isso é mais mentiroso do que super força. Os gênios não pensavam sozinhos, porque não dá para você pensar sozinho. Pelo contrário, eles buscam a comunidade de outros estudiosos. E vocês, como estudantes, devem buscar o convívio com seus pares e devem buscar ouvir muitos professores dizendo muitas coisas diferentes e autores dizendo coisas diferentes, porque é assim que você vai aprender, você vai ter a chance de aprender, porque não tem garantia, mas é assim que você vai ter a chance de aprender a se questionar. Do contrário, vai ficar mais difícil. Aí eu lembrei de uma última coisa. O que a gente sempre escuta, né, não, Diogo? Mas, professor, afinal, o que você quer que eu diga? Como se tivesse uma resposta certa para a questão. Minha gente, não tem. Vou dizer de coração, não tem a prova da filosofia política da educação, não tem gabarito. Imagina, se a gente cobra gabarito, a gente está contradizendo tudo que a gente está dizendo aqui. Tem que ser o que você pensou. O que você pensou? Ah, mas isso é muito difícil. É mesmo. Pra caramba. Pera, mas se cada um tem o seu pensamento, como é que você vai dar nota? Como é que você vai julgar? É bem difícil também. Mas a gente julga, né? A gente tenta avaliar, melhor dizendo, a coerência da tua exposição. A gente tenta avaliar a clareza dela,
esse tipo de coisa. Isso dá para avaliar. Se você fala um monte de coisa incoerente, tá ruim, né? E coerência também em relação aos referenciais teóricos. Bom, quanto a isso, acho que a gente vai voltar a falar quando tiver a nossa videoconferência antes da primeira avaliação, que vai ser semana que vem. Não é isso, Diogo? Tô viajando. Larissa também sabe o calendário. Eu preciso confirmar, Heitor. Eu não sei se é semana que vem ou na próxima. Vou confirmar para você. Falei sem pensar, dizer assim. Em todo caso, é quando a gente vai ter, espero, a oportunidade de falar melhor desse tipo de coisa. No mais, quero saber se já posso ir encaminhando aqui para o final, mas se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar ou contestar, façam um favor. Nada mais, perfeito. O que não quer dizer que o assunto esteja esgotado, é um assunto imenso. Enfim, há muita gente que faz sua carreira estudando esse tipo de assunto, né? E não podemos ter a pretensão de esgotá-lo nesse curto espaço de tempo. E continuem contribuindo, continuem participando. Né? Você veja, a gente seria muito incoerente, né, Diogo, Larissa, se a gente achasse que uma aula expositiva não pode levar o pensamento. Afinal de contas, estamos fazendo uma. Está confirmado, então, 24 de março, ou seja, quarta-feira que vem nós temos nossa primeira videoconferência, tá, gente? Confiram lá o horário na página e o link que nós vamos colocar. Eu acho que não está com horário. Não está com horário, mas nós temos que botar, né? Então, falha nossa, por enquanto, temos que colocar. E depende da iniciativa de vocês, e que vocês estão em muitas oportunidades até aqui, já demonstraram, indo aos fóruns e comentando, participando. Isso é uma das maneiras que a gente está tentando encontrar, não há garantias, mas estamos tentando encontrar, de levar uma educação que ajude, que dê oportunidade para vocês desenvolverem o pensamento e não simplesmente repetir ideias, etc. Mas é isso. Isso encerra aí esse texto, pelo menos as aulas, podcasts que serão sobre esse texto. E na semana que vem, então, nós nos encontramos para a primeira videoconferência e depois voltamos aos podcasts já para tratar sobre o Laval e o Dardot, Nova Razão do Mundo. E é isso, gente. Vamos continuar participando. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato pelos fóruns, pela plataforma, diretamente com cada um de nós. Continuem dando feedback. E é isso aí. Espero que esteja ajudando vocês, esteja sendo bom, esteja sendo legal. Ainda que não esteja sendo muito alegre, né? Isso não é o objetivo principal. Pode não estar sendo... Está pesado, temas pesados. Meio pesado. Mas é isso. Gente, uma boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Boa noite aqui para nós que estamos... Agora não é mais segredo, a gente grava de noite, gente. Fazer quando a gente consegue. E até uma próxima. Até mais. Eu me despeço aí também do Diogo, da Larissa. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite, um abraço a todos. Até a próxima.